Olá! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre medidas de associação em epidemiologia. Ao longo dessa aula a gente vai falar basicamente sobre três tópicos em medidas de associação. A gente vai começar falando um pouco sobre medidas de ocorrência, basicamente sobre incidência e sobre prevalência. Depois a gente vai falar sobre medidas de associação, especificamente no estudo populacional do tipo coorte. E por último, a gente vai falar sobre medidas de associação em estudos epidemiológicos do tipo caso-controle. Bom, o que a gente quer dizer quando a gente fala em medidas de ocorrência num estudo epidemiológico? Basicamente, quando você fala em medidas de ocorrência, você está se referindo à quantificação de um determinado evento. Especificamente nos estudos epidemiológicos, você quer quantificar o número de doentes em um determinado ponto do tempo ou um determinado período do tempo. E essa questão do tempo, essa questão cronológica, que vai diferenciar as duas principais medidas de ocorrência que a gente vai falar aqui, que são prevalência e incidência. Qual que é a diferença básica entre elas? Quando você se refere à prevalência, você está querendo se referir à quantidade de casos em um dado ponto do tempo. Ou seja, você foi lá na sua população específica, na população do seu estudo, e tirou uma foto daquela população. E aí, nesse pontinho do tempo, você vai lá e conta quantos casos tem de uma determinada doença. Essa vai ser a prevalência da doença naquele dado ponto do tempo. Já a incidência não. A incidência você pega um período de tempo e você vai verificar a quantidade de casos novos. Diferentemente da prevalência, que você vai pegar a quantidade de casos que você tem naquele determinado momento. Incidência não. Você pega um período de tempo, acompanha, por exemplo, desde janeiro até dezembro de um determinado ano. Quantos casos surgiram de uma determinada doença, ou seja, quantas pessoas adoeceram nesse período de tempo. Essa é a incidência. Como vocês puderam ver, prevalência e incidência são coisas bastante diferentes. Então, para uma mesma doença, você pode muito bem ter uma prevalência totalmente diferente da incidência. Você pode ter uma prevalência alta para uma determinada doença e a incidência dessa mesma doença pode ser baixa. Por quê? A incidência, como vocês viram, só depende do número de casos novos num dado período de tempo, enquanto a prevalência depende de uma série de fatores. Como, por exemplo, a prevalência vai depender do número de pessoas doentes que emigraram de uma determinada população, ou seja, que saíram de uma dada população, o número de doentes que chegaram a essa dada população, o número de pessoas curadas e o número de pessoas que morreram por essa dada doença, além do número de casos novos também dessa determinada doença. Por isso que são coisas bastante distintas. Agora vamos ver aqui alguns exemplos de medidas de associação, especificamente nos estudos populacionais do tipo coortes. A gente vai falar de três medidas de associação em coortes. A gente vai falar do risco relativo, do risco atribuível, também chamado risco absoluto, e do risco atribuível populacional. Bom, diferentemente da medida de ocorrência, as medidas de associações, elas buscam ver se existe uma determinada associação entre duas variáveis, começando pelo risco relativo então. Antes de definir e calcular o risco relativo, a gente vai ter que fazer uso aqui dessa tabelinha 2x2 para ilustrar o nosso estudo do tipo coorte. O risco relativo, no caso das coortes, é calculado como sendo a incidência de casos entre os expostos sobre a incidência de casos nos não expostos. Então, vamos calcular o risco relativo com base nessa tabelinha 2x2 clássica aqui. Primeiro, aqui corresponde a incidência entre os expostos. Bom, você vai pegar a população dos expostos, que aqui corresponde a A mais B, e vai verificar a incidência de casos entre eles, ou seja, de doentes, que corresponde aqui ao A. A incidência nos expostos vai corresponder a essa razão aí, A sobre A mais B.
Analogamente, a gente tem a incidência entre os não expostos. Quem é a população de não expostos? Aqui é C mais D. E quem são os casos? São os doentes aqui, sendo a população C. Então, a incidência entre os não expostos vai ser C sobre C mais D. Então, o que é basicamente o risco relativo? O risco relativo, como o próprio nome já diz, é uma comparação entre dois riscos. É a comparação do risco de desenvolver a doença sendo exposto a um determinado fator com o risco de desenvolver a doença não sendo exposto àquele determinado fator. Por isso que a gente fala que o risco relativo é uma medida de força de associação, ou seja, quanto que a exposição a um determinado fator aumenta a incidência da doença ou não, quanto que ela protege do aparecimento de uma determinada doença. Mas aí beleza, você fez lá, calculou o seu risco relativo lá no seu determinado estudo de coorte. Tá, mas o que esse valor representa? Bom, você vai fazer a análise do risco relativo com base em três referências. Se o risco relativo for igual a 1, se o risco relativo for maior do que 1 e se o risco relativo for menor que 1. O que significa cada um desses? Bom, aqui é só usar a lógica. Veja, se o risco relativo for igual a 1, quer dizer que a incidência da doença entre os expostos foi igual à incidência da doença entre os não expostos. O que quer dizer isso? Que o fator de exposição não fez diferença no aparecimento, no desenvolvimento da doença. De maneira mais simples, ter um risco relativo igual a 1 é a mesma coisa que não haver associação entre essas duas variáveis. Ou seja, a doença independe da exposição a um determinado fator. E aí agora fica fácil entender o valor de risco relativo maior que 1 e menor que 1. Se for maior que 1 é porque a incidência entre os expostos foi maior do que a incidência entre os não expostos. O que quer dizer que a exposição a um determinado fator está determinando o aparecimento de novos casos. Ou seja, o risco de você desenvolver a doença aumenta se você ser exposto a um determinado fator. Por último, menor do que 1 vai ser o raciocínio inverso. Quer dizer que a exposição a um determinado fator está determinando um menor aparecimento daquela doença. Ou seja, aquele fator em questão parece que está protegendo dessa doença. Ou seja, existe uma certa associação de proteção. Pode ser considerado um fator de proteção para aquela doença. Mas quando você vai analisar o risco relativo, como muitas medidas de associação que a gente vai falar na aula de hoje, a gente precisa analisar ele levando em conta o intervalo de confiança para essa medida de associação. E o que o intervalo de confiança vai significar aí para a gente? Vai significar com que certeza que a gente tem que a nossa variável realmente está certa e não é simplesmente um fruto do acaso, não é um achado de sorte. Então vamos ao seguinte exemplo. Imagina que a gente foi lá no nosso estudo de coorte e obteve um risco relativo igual a 5. E aí a gente obteve um intervalo de confiança para esse risco relativo de 3 a 7. Se a gente for levar em conta que esse intervalo de confiança é o intervalo de confiança 95, a gente vai ter 95% de certeza que aquele nosso valor lá vai estar entre 3 e 7. Na prática, o que isso quer dizer? Bom, se o estudo não passou pelo 1, ou seja, ele obteve resultados mais distantes positivamente do 1, a associação é realmente confiável. Ou seja, aparentemente há uma associação de risco verdadeira. Agora imagina que a situação 2, que a gente tem um intervalo de confiança para esse mesmo risco relativo de 5, só que sendo de 1 a 9. Poxa, como vocês veem aqui, passou pelo 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que pode ser que não haja associação entre essas variáveis que você mediu. Ou seja, isso está comprometendo a validade da associação de risco nesse caso. Agora vamos aqui à nossa segunda medida de associação em coortes, que é o risco atribuível, também chamado risco absoluto. Bom, como que você calcula o risco atribuível? O risco atribuível é uma diferença de incidências ou uma diferença de riscos.
E você calcula como sendo a diferença entre a incidência entre os expostos menos a incidência entre os não expostos. Usando os valores da nossa tabelinha 2x2, aí a gente tem que o risco atribuível vai ser A sobre A mais B menos C sobre C mais D. Mas vamos pensar aqui, o que a gente tem que saber mesmo é para que serve, o que significa calcular um risco atribuível, o que significa analisar um valor de um determinado risco atribuível. Bom, vamos analisar a fórmula que a gente está fazendo a diferença do risco entre os expostos ou incidência entre os expostos menos o risco entre não expostos ou a incidência entre não expostos. Vamos aqui imaginar uma determinada doença para ilustrar o significado do risco atribuível. Vamos imaginar o câncer de pulmão. Mesmo se não existisse o cigarro, se nenhuma pessoa do mundo fumasse cigarro, naturalmente muitas pessoas iriam acabar desenvolvendo câncer de pulmão um dia. Seja por fatores genéticos, seja por fatores qualquer outros que não o cigarro. Só que o foco do seu estudo é basicamente ver essa associação entre essas duas variáveis, o cigarro e o câncer de pulmão. Só que quando você analisa lá a sua população que nunca fumou, naturalmente você vai ter algumas pessoas que desenvolveram câncer de pulmão. Suponhamos que seja um número X de pessoas. Por algum outro motivo que não o cigarro, elas desenvolveram câncer de pulmão. Só que quando você analisa a população que fumou, você também tem que levar em conta que dentro dessa população das pessoas que usaram cigarro, você também tem pessoas que desenvolveram câncer de pulmão, mas independente do cigarro. Naturalmente, se você, mesmo se ela não usasse cigarro, um dia ela viria a ter câncer de pulmão. Então, no final das contas, a nossa população que fumou e teve câncer de cigarro vai ser uma população X mais Y, porque a gente tem as pessoas que naturalmente desenvolveriam câncer de pulmão um dia e a gente tem as pessoas que desenvolveram câncer de pulmão exclusivamente por ter fumado. Então, analogamente, o risco atribuível é isso. É como se você fizesse X mais Y menos X. Por quê? Porque você quer saber justamente qual o risco adicional dessas pessoas que fumaram devia ter o câncer de pulmão. Trocando tudo isso em palavras, o significado do risco atribuível é aquele risco adicional de desenvolver a doença devido à exposição ao fator em questão. Seguindo essa linha do risco atribuível, a gente pode também calcular o risco atribuível percentual, dividindo o risco atribuível pela incidência entre os expostos. Mas o que significa esse risco atribuível percentual? A única palavrinha que vai mudar aqui na lógica do risco atribuível percentual vai ser que é aquela porcentagem de doentes devido exclusivamente à exposição do fator em estudo. Lembra que o risco atribuível, o risco normal, ele corresponde ao risco adicional de desenvolver a doença devido exclusivamente à exposição. Aqui é basicamente uma porcentagem. É essa a básica diferença entre os dois. E por último, aqui a gente tem o risco atribuível populacional, que é calculado pela diferença entre a incidência total menos a incidência entre não expostos. É a mesma lógica do risco atribuível, só que aqui você está tomando como referência a população total e não a população de expostos. Como ficaria esse cálculo usando a nossa tabelinha 2x2? Bom, incidência total, você vai pegar o número de casos total, do total que apareceu, independente de ser exposto ou não a determinado fator, ou seja, a gente está pegando aqui o A mais C, em relação ao total, que é N. E a incidência entre os não expostos, como a gente já falou anteriormente, a gente está levando em conta a população de não expostos, ou seja, C mais D, e o número de doentes que apareceram nessa população. Assim como o risco atribuível, você também tem a variável percentual do risco atribuível populacional. Basta dividir o risco atribuível populacional pela incidência da doença na população total. Então, só para ficar claro aqui a diferença de risco atribuível para risco atribuível populacional, quando a gente fala de risco atribuível, a gente está levando em conta o risco adicional
de desenvolver a doença, tendo como relação, tendo como base a população de expostos, enquanto o risco populacional é o risco adicional de desenvolver a doença, tendo como base a população total. Finalmente, a gente vai falar sobre as medidas de associação nos casos-controles. E a gente vai falar basicamente sobre duas variáveis, duas medidas de associação, o odds ratio e o risco atribuível populacional. O odds ratio é uma medida usada em estudos tipo caso-controle e é análoga ao risco relativo. Mas aí você se pergunta, por que não pode usar risco relativo em estudos do tipo caso-controle? Porque estudo tipo caso-controle você está partindo do fato de ter ou não a doença. Enquanto que no estudo do tipo cohort, você realmente está avaliando o risco de desenvolver aquela doença, porque você partiu da exposição ou não a um determinado fator. Então aqui não faz sentido a gente falar em risco, a gente fala em chances, em probabilidade. Então para que serve o odds ratio, também chamado razão de chances? Ele serve para estimar a chance de ocorrência de uma doença, levando em conta o passado de exposição ou não a um determinado fator. Como já falado, ele vai estimar o risco relativo no estudo do tipo caso-controle. A razão de chance é também chamada razão dos produtos cruzados. E a gente calcula, com base na nossa tabelinha 2x2 aqui, como sendo o produto A vezes D sobre C vezes B. Assim como o risco relativo, o odds ratio só faz sentido se você usar ele associado ao cálculo do intervalo de confiança para o determinado odds ratio. Para análise do valor de odds ratio, vale aquela mesma avaliação feita lá para o risco relativo. A gente usa como parâmetros valor igual a 1, maior que 1 e menor que 1. Maior que 1, associação positiva, aquele determinado fator pode ser que seja um fator de risco. Associação odds ratio igual a 1, não há associação, odds ratio menor que 1, sugere um fator de proteção. E por último, o risco atribuível populacional. Aqui no caso controle, o risco atribuível populacional vai ser calculado de uma forma diferente, porém ele vai ter o mesmo significado que lá no estudo de cohort. Ou seja, vai estar se referindo à quantidade de risco adicional que a exposição vai dar para desenvolvimento de uma determinada doença. E ele é calculado dessa forma aqui, levando em conta a odds ratio. E é isso. Espero que tenha ficado claro aí a lógica dessas medidas de associação em epidemiologia. Lembrando que o mais importante mesmo é saber analisar o significado desses valores e não calcular esses valores propriamente ditos. Para mais informações, se você quiser estudar mais a fundo esses assuntos, tem a bibliografia aí indicada e você também pode acompanhar os próximos vídeos se inscrevendo no canal. Valeu, falou!